Muito bem. E o Zanettini, a entrevista aqui com o Zanettini, que tá maravilhosa, tá causando um verdadeiro congestionamento no nosso chat. É isso, Caetano? Exatamente. Tem aqui vários internautas de vários lugares, tem gente de Portugal, gente de São Paulo, de Mogi. Eu vou inclusive tentar fazer aqui duas perguntas ao mesmo tempo, para o Zanettini depois responder. Tem uma pergunta de um usuário que se diz aqui como FKDSA, ele não me disse ainda de onde ele é, mas eu já descubro. Ele faz a seguinte pergunta: todas as decisões tomadas até hoje foram baseadas em diretrizes da FIFA e comitês eminentemente políticos. Não houve envolvimento de instituições tal como a IAB, o CBCA, o CREA e outros. Não seria a hora, ou talvez em cima da hora, para se iniciar uma discussão pública? Nós tivemos agora na segunda-feira passada, que foi o pontapé inicial de um evento importantíssimo organizado pelo CBCA, que é um dos órgãos mais importantes, é o Centro Brasileiro da Construção em Aço, né? que reuniu empresários, construtoras, arquitetos, engenheiros, reuniu toda a expertise brasileira nessa área e demonstrou e mostrou que nós temos condições, temos parque industrial, temos material em estoque, temos condições de fazer tudo aqui no Brasil, absolutamente tudo aqui no Brasil. E defendeu isso publicamente o próprio presidente do Instituto, né? Eu acho que é um momento oportuno de nós aproveitarmos esse boom de obras que virão, não só para a Copa, mas como também para as Olimpíadas, e desenvolvermos esse material que é próprio para grandes vãos. Hoje não existe nenhum estádio no mundo que é feito em concreto, porque você tem vãos de 60, 70 metros, e isso só o aço resolve. Só o aço tem condições de resolver grandes vãos. Então você pega um estádio como o que está sendo projetado para Manaus. Estrutura de cobertura, 14.200 toneladas. Revestimentos de cobertura de fachada lateral, 77.600 metros quadrados. Concreto, 57.800 metros cúbicos de concreto. Imagina o que é para fazer 58 mil metros cúbicos de concreto e mais 7 mil para reforços do concreto, quase 65 mil metros cúbicos, né? Porque você precisa fazer formas, né? Você precisa ter uma mão de obra toda ela específica para fazer esse madeiramento todo, que depois normalmente se transforma em lenha, né? E nós lutando para preservar as nossas matas, as nossas madeiras, nós vamos ter um material absolutamente adequado para fazer um edifício desse tipo. Ou seja, quer dizer, a obra se reveste de sustentabilidade, mas já não é sustentável na própria construção dela. Na própria concepção dela. Ela tem um volume de concreto que é uma loucura. Aliás, sobre esse assunto aqui tem um tema também bastante interessante, que é o seguinte: existem os critérios de certificação verde, né, Zanettini? Que é o LEED, que significa a sigla em inglês de Liderança em Energia e Design Ambiental, e o Green Building Council, que inclusive existe uma divisão aqui no Brasil. Então, o LEED recentemente constatou, fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que mais de um quarto dos edifícios certificados, né, teoricamente são edifícios verdes, são edifícios sustentáveis, não economizam o total de energia previsto em seus projetos. Revelou-se quase impossível prever com antecedência o consumo exato de uma edificação. E também temos casos do seguinte: os exemplos do Allianz Arena na Alemanha, da Copa do Mundo, e do Ninho do Pássaro das Olimpíadas em Pequim, que são estádios, digamos, considerados e foram projetados e anunciados como estádios ecológicos, se mostraram bem menos ecoeficientes do que se imaginava. Então, fala um pouquinho dessa questão dessa certificação, esse exemplo que você deu foi muito precioso, quer dizer, o estádio parece ser ecológico, mas na própria forma de se construir se gasta madeira e cimento. Você imagina só de membranas de revestimento, que nós temos aí, que eu falei, de 14.200 toneladas. Membranas que dizem que são despoluidoras, mas elas poluem, né? Elas têm no clima brasileiro uma poluição marcante, né? Como é que se faz a limpeza disso? Se os próprios estádios, que são emblemáticos desses estádios, sofrem violentamente com o problema de manutenção, porque você fala, bom, eu vou iluminar esse estádio, mas quanto vai de watagem, quanto vai de energia para iluminar esse estádio dessa maneira feérica como se pretende, né? Que não é iluminar o jogo, é iluminar o estádio, é fazer o estádio uma obra monumental, né? Então eu acho que não é por aí. Quer dizer, na realidade não está se economizando nada.
A manutenção desses estádios será terrível. E o custo de manutenção e operação, ele é 4 vezes o custo da obra em 30 anos. Isso já dados científicos. Então, o que significa você em 30 anos tem que manter um estádio desse, né? Então, eu acho que há necessidade, isso sim, de se pensar claramente em edifícios duradouros, compatíveis com a nossa realidade econômica, compatíveis com as dimensões e as necessidades de cada cidade. Não serão estádios vindos do céu, eles serão estádios resolvidos para cada condição, né? Onde a questão urbanística, a questão de necessidades urbanas tenham que ser complementadas com a solução do estádio, né? Seja ela qual for, e diferentes para cada cidade, porque o país é um continente, né? Você não tem as mesmas necessidades de São Paulo e qualquer uma dessas cidades. Então, na realidade, se fala da construção, mas não se fala da operação e manutenção desse estádio ao longo dos anos, o que é um custo brutal. Ok, nós estamos quase chegando no nosso programa, então eu vou pedir para o Caetano, como ele me fala aqui com o chat que está com bastante movimento, para que ele faça a última pergunta para o Zanettini aqui. Legal, então eu vou fazer o seguinte, tem a participação agora do Paulo Taquito, que é diretor da Urban Systems, ele agradece a presença, Zanettini manda um abraço para você, e ele comenta o seguinte: a Urban Systems realizou a análise de gaps em infraestrutura e supraestrutura em todas as cidades da Copa, mapeando diversas oportunidades de investimento público e privado. Os governos estaduais e municipais e a iniciativa privada estão atentos às oportunidades de melhoria na qualidade de vida das cidades e diversos projetos estão em andamento e no ano que vem várias obras devem iniciar. Esta é uma oportunidade para o Brasil dar um salto histórico. Sem dúvida, eu acho que é um momento, o fato de trazer os 2 eventos para o Brasil, coloca o Brasil como grande referência no mundo inteiro. São eventos que vão ser vistos por milhões de pessoas, né? Diretamente e indiretamente, através de vídeos e filmes. Então, é um momento que não se poderia perder. Eu acho que é um momento que a gente deveria exaltar toda essa capacidade brasileira já instalada de cabeça, de empreendimentos, de condições econômicas, e dar um grande valor para essa equipe que cada vez mais tem que funcionar integradamente, né? A cadeia produtiva da construção. Na cidade, na realidade, ela é uma cadeia que depende de todos. É um sistema integrado, por isso que eu chamo ecossistêmico, porque tem que ser um sistema integrado. E aí, mais do que nunca, as experiências efetivadas devem ser recolocadas. Eu dou exemplo, por exemplo, do Maracanã, que deve ser a sede para o início e o fim da Copa. A Noronha, que tem mais de 100 anos de escritório e que fez o Maracanã, não está participando da retrofit do Maracanã. Dizer, eles têm toda a informação lá, deve ter tudo arquivado, planta, projeto, você imagina a pelo menos, digamos assim, a participação no sentido de consultoria, de apoio. De apoio. Quer dizer, um negócio que você fala, não é possível acontecer uma coisa dessa. Quem fez o Maracanã não está participando, né? Quer dizer, vem alguma coisa de fora e se implanta em cima evidentemente sem a mesma condição de consciência, de aclaramento em relação ao que foi o esforço em 50 de fazer uma Maracanã, que foi o maior estádio do mundo. Gigantesca, uma obra gigantesca. Inclusive, ele é tombado pelo patrimônio, não é isso? Tombado pelo patrimônio. Então, ele representa para o país um patrimônio que nada melhor que você chamar o próprio grupo que fez e falar, olha, vocês agora repensem para as novas condições da Copa, precisam ser ajustadas, evidentemente, mas, puxa, não se poderia alijar firmas desse tipo. Isso é o que está acontecendo no país todo. Quer dizer, quem realmente participa, como Severiano Porto fez, ou a Noronha, no Rio, que fez o Maracanã, são alijados. O Severiano recebeu essa notícia, ele ficou abismado. Falou, mas como? Nós temos o Vivaldão, que poderia ser... tem 60 anos, poderíamos restaurá-lo, reconstruí-lo, darmos condições boas para ele. E ele participando como um arquiteto histórico, como uma parte da nossa história, né? Preservando as nossas heranças culturais, não. Quer dizer, então, sustentabilidade não é só pintar edifício de verde, nem fazer caixas de vidro importadas
que geram um volume